Olá, seja muito bem-vindo a Mulheres que Fazem Dinheiro. Meu nome é Dri Barbosa e tenho mais de 10 anos de experiência em inovação e empreendedorismo. Sou empreendedora, investidora anjo, mentora e conselheira de empresas de alto crescimento. Mulheres que Fazem Dinheiro é um projeto que, na verdade, começou em 2020. Ele se chamava Mulheres que Eu Admiro. Eu cheguei a gravar 3 episódios, mas não coloquei ele no mundo. Ao longo desses 3 anos, eu tive a oportunidade de me conectar cada vez mais com mulheres, em comunidades, mentorias e em conselhos no mundo dos negócios. Eu percebi que ainda que mulheres estejam ganhando cada vez mais espaço para nos aproximarmos de um ambiente profissional diverso e equitativo, a gente fala pouco sobre dinheiro. Nosso país é predominantemente cristão. E ter ou falar sobre dinheiro, muitas vezes, é visto como algo sujo, pouco nobre, errado. Dinheiro é poder e é a principal alavanca, na minha opinião, para termos mais equidade na vida profissional. Quando colocamos no palco, jogamos luz, damos voz a mulheres extraordinárias que não são conhecidas pelo público em geral, a gente gera identificação e a gente cria novos sonhos. Enxergamos opções e lugares que até então não pensávamos ser possíveis. Isso é Mulheres que Fazem Dinheiro. Começamos com um teste e passamos. Cada vez mais tem gente se juntando nas redes sociais, ouvindo toda semana, maratonar os episódios. Conversas incríveis estão sendo criadas e novas oportunidades para as entrevistadas. Nesse episódio especial, Mulheres que Fazem Dinheiro está completando 10 semanas. Para comemorar, separamos alguns dos melhores momentos das mulheres extraordinárias que já passaram pelo projeto. Vamos juntas reviver esse momento? Recentemente a gente falou sobre a questão de mimetizar homens no ambiente que a gente passou, né? Eu venho de uma formação dentro de casa, outro dia eu falei sobre isso num post e isso gerou a nossa conversa, que eu cresci na fazenda, passando 30 dias das minhas férias na fazenda e ali em meio aos meninos da fazenda, aos homens, e eu me vestia como uma, eu falava como uma, eu me portava como uma. Então, para mim, nunca foi uma grande coisa, um esforço ter que mimetizar ser um homem, porque desde pequena eu naveguei, eu já fazia isso, né? E eu trouxe isso para o ambiente profissional. E para mim, eu lembro exatamente, eu tenho vídeos no YouTube falando que eu sou antifeminista. Se procurarem, encontram isso. E eu fico muito feliz que a gente evolui. E eu me lembro muito bem de qual foi o meu momento que eu entendi que ser mulher fazia diferença. E não fui eu que entendi. Tiveram que sentar comigo numa mesa, 2 homens, e falarem: ele só está fazendo isso com você porque você é mulher. E pra mim foi chocante 2 homens falarem isso. Eu falava: não é possível. Ele só está fazendo isso com você porque ele é mulher. E cada vez mais eu tenho entendido que é ok o meu feminismo, é ok eu comprar as bolsas caras que eu quero comprar, porque homem pode ter relógio Patek Philippe e eu não posso ter uma bolsa cara. Eu posso, pro homem é hobby e pra mim é fútil. E eu tô cada vez retomando mais essas coisas e eu tenho visto que é importante eu me posicionar como mulher, enfim, como uma feminina, porque eu sou, né? E eu entendi que para você essa ficha também caiu de alguma maneira. Em que momento que caiu essa ficha para você e o que mudou desde então? Olha, a ficha caiu há muito pouco tempo, tá? Eu comecei a trabalhar em 2001. A ficha caiu em 2019. A minha mãe foi diagnosticada com uma doença neurológica. E a partir daí muita coisa mudou na minha vida porque eu busquei ajuda. Eu busquei me conhecer, eu busquei terapia e muitas outras coisas. E durante a terapia vinha alguma coisa de que, cara, você está no lugar certo, você não acha que você tem uma relação tóxica aqui, eles te reconhecem como mulher e etc. Porque eu era a única numa mesa, diretora, e sempre colocando
desculpa de novo a expressão, o pau na mesa. Entendeu? Então, e as pessoas, e era normal, e eu gostava disso, entendeu? Então, os meus pares me usavam de uma forma positiva para que, em nome deles, eu colocasse, porque eu era a única, entendeu? Poucos tinham coragem de enfrentar os founders que tocavam a empresa. Então, eu era sempre, todo mundo falava, desde a minha equipe, putz, eu tenho né, aquele lado. E sempre me orgulhei disso. Com a terapia e com a saída da Mobile, eu entendi que eu vivia não só num mundo machista, de toda a minha formação, de como eu cresci e tudo mais, como de uma relação muito tóxica, onde diariamente ser mulher, ser mãe e ser casada numa relação monogâmica era questionado, mas era diariamente, Dri. E eu achava e sempre embaixo do véu, que brincadeirinha. Às vezes eu estava brigando numa mesa para um projeto X. Isso era trazido. Isso era trazido. Ah, não sei o quê. Não, mas isso é porque você é casado. Você precisa abrir a relação, hein? Não sei o quê. Sempre. E eu achava aquilo ok, né? Não eram todos, muito pelo contrário, não eram todos, era especificamente, tinha pontos específicos. Mas quando é igualzinho quando qualquer relação tóxica, né? Se ela é física ou moral, ou qualquer, ou profissional ou pessoal, você não enxerga enquanto você tá lá no meio, porque você tá afogado, você não acha que é tão ruim assim. E quando eu saí e passei a me olhar e comecei a ver que eu estava doente há muito tempo, estava com problemas sérios que ninguém encontrava, que até achava que era câncer no intestino, um monte de coisa, e que nada surgia, e nada aparecia. Eu saí, dei uma aliviada, tá. Aí eu comecei a dar um pouquinho de crédito, talvez o meu lado feminino não aflorou ao ponto, comecei a olhar esse lado. Quando eu comecei a trabalhar na Maria, uma empresa 80% de mulheres, e eu olhei assim, quando eu saí da entrevista, eu falei, caraca, por que o mundo tá me mandando pra uma empresa só de mulher? Eu não vou aguentar, porque eu tinha um machismo dentro de mim, né? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou saber trabalhar? Porque eu sei trabalhar com homens, eu não sei trabalhar com mulheres. Mulher. E comecei a trazer todas as frases que não eram minhas, mas que mimetizando para você sobreviver no mundo, porque assim, desde que eu comecei a trabalhar, na verdade, desde que eu nasci. Meu pai tem 10 irmãos, minha mãe tem 6, 70% homem, 30% mulher. Na família do meu pai foram os homens que vieram para o Brasil e criaram uma sociedade e tudo mais. E meu pai sempre me incentivou a fazer tudo, mas ao mesmo tempo falava, eu não sei muito porque você quer estudar tanto, fazer tanto, porque no final você vai casar e ser recatada do lar. Era esse o grande recado. Ele não tem culpa, adoro, amo, honro todos esses ensinamentos, mas eu me recusava a aceitar isso. Dentro da minha estrutura familiar, também existe uma empresa familiar do meu pai, onde mulheres foram proibidas desde o início da empresa. Eles nem tinham dinheiro e já proibiram. Mulheres não podem entrar aqui de jeito nenhum. Socorro. Entendeu? A empresa hoje é bem sucedida, ótimo, e que eu não tenho nada lá. Mas isso moldou a minha infância, isso moldou minhas escolhas. Eu torço para a Lusa, um time de futebol português, que hoje não está nem na Série D, é uma tristeza. Mas que eu era alucinada, porque eu ia pro campo com meu pai, porque eu queria ser o homem. Ele amava, eu sou a 4ª filha dele, a única mulher, a caçula. E eu sabia que ele me amava, mas em qualquer coisa que a família se movimentava, era assim, você tem que ser homem. Eu sou muito competitiva. E a frase era, no jogo, quem vence são os homens. Mulher nunca vence. Então, como? Se mulher nunca vence, beleza, vem pra cá. Jogava futebol de salão, fui o primeiro time do meu colégio de futebol de salão. Fui pra engenharia. Tem a ver com isso? Única. De uma forma inconsciente, eu acho que sim. Consciente, não. Eu não fui pra engenharia porque eu queria... Mas estava lá dentro, né? Todas as áreas que eu fui, não só entrava em áreas masculinizadas, como ao mimetizar para me proteger, eu passei a também agredir. Eu passei a também não acreditar nas mulheres que estavam do meu lado. Eu passei a competir com o lado errado. A gente competiu em alguns momentos, né? Você e Simone. Sim. A gente competia
E não sei se você era tem estimulada. Estimulada. Eu não queria competir. Aquilo pra mim era muito sofrido, porque eu não queria competir, mas eu era estimulada. Muito estimulada. É. Como tem sido essa sua jornada como mãe? Não, brincadeira, é cansativo, né? Porque Mas, assim, ela tem sido muito interessante, porque quando eu engravidei a primeira vez, aliás, nunca quis ser mãe, nunca foi um sonho, nunca esteve nesse lugar pra mim, né? E quando eu engravidei a primeira vez, eu fiquei assustada, primeiro, e aí depois, fiquei, meu Deus, e agora, né? Mas depois eu encarei como uma experiência, falei, vamos lá. Vamos ver como é que é. E eu brinco, às vezes, que as minhas filhas são meu laboratório, né? Então... Adoro isso. Então, assim, é muito interessante ver como o ser humano ali, bruto, se comporta para algumas coisas, né? E encara algumas coisas. E aí, com o tempo, nos meus estudos, fui lendo, porque eu gosto muito de estudar sobre isso, né? Eu aprendi que dá para estudar sobre isso. Exato. Não se nasce mãe, se aprende. Exatamente. Né? E dá para estudar. Exatamente. E aí, eu fui estudando sobre isso, e eu me deparei com uma coisa muito legal. A Orna Adornar é uma... eu acho que ela é antropóloga. Tá bom. Ela escreveu um livro chamado Mães Arrependidas. E ele é muito interessante até para quem não é uma mãe arrependida, né? E ela chama a maternidade de relacionamento. Quando eu me deparei com esse termo, a maternidade não é um papel, a maternidade não é uma função, a maternidade é um relacionamento, mudou a minha vida, assim, abriu o meu mundo, porque eu tenho relacionamento com você, eu tenho relacionamento com o meu marido, eu tenho um relacionamento profissional e eu tenho um relacionamento de mãe. Então, mas nenhuma dessas relações me definem, né? Eu sou esposa do meu marido e daqui a pouco eu saio dali, você é profissional. Calma, ela não vai sair. Isso não quer dizer, exatamente. Isso não quer dizer que eu seja menos mãe, mas isso quer dizer que a maternidade não me define, né? Então, isso me ajudou a me livrar um pouco da culpa também, né? Que outro dia eu li, onde nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasceu, mas ela já morreu, porque... Então, tem algumas frases que são ditas de maneira sistemática que eu não me identifico. Eu tô gostando dessa abordagem de encarar como um relacionamento e não como um papel. Sim, isso me ajudou muito, assim, a gerenciar, sabe? Assim, e então tem até uma coisa engraçada. Outro dia eu tava tendo um diálogo com a minha filha de 4 anos. Você tem uma de 4 e uma de 2. Tá. Eu estava tendo um diálogo com ela, que eu tava fazendo, não sei se eu tava arrumando meu cabelo, e ela falou assim, mamãe, faz leite. E eu falei assim, espera, porque agora eu tô ocupada. Ela falou assim, mas eu quero agora. Aí eu falei pra ela, eu não vivo pra você. Aí ela, você vive sim. Você vive pra mim sim. Então, acho que é nesse lugar que a minha maternidade é encarada como a narcomaternidade, porque eu não vivo pra ela, e ela não vive pra mim, né? A gente tá nessa relação porque a gente gosta de estar aqui. Claro que da minha parte tem muito mais uma obrigação também, né? Mas eu gosto de ser mãe. E eu gosto do jeito... E é uma coisa que eu levo muito, assim, nas minhas redes sociais. Seja a mãe que você quer ser. Sim. Né? Porque existe um padrãozinho de mãe que isso sim aprisiona a gente. Coloca a gente num lugar de... eu tenho que ser essa mãe aqui, a mãe perfeita. E se eu não nem for existe essa mãe, né, gente? Tô sendo uma mãe de merda. Existe uma mãe que você pode ser. Outro dia eu até brinquei com uma amiga minha que eu falei assim, nossa, eu sempre ouço assim, as pessoas falando, você deu o seu melhor, você deu o seu melhor. E às vezes eu nem dei. Eu nem tava a fim de dar meu melhor. Eu falo, gente, eu nem dei meu melhor. Eu sei qual que é meu melhor e não é esse, sabe? Então, acho que a gente também tem que se colocar nesse lugar. Tem dia que eu não vou dar meu melhor como mãe. E tudo bem. Eu já aceitei isso. Tem dia que eu vou gritar e depois eu vou parar e voltar 2 casas e falar, não devia ter gritado. É assim num relacionamento, é assim mãe e filha, filha e mãe, né? Então, acho que se a gente encarar como uma relação, a gente fica muito mais livre pra arriscar. Eu acho que ele é a pessoa que me propulsiona, sabe? A gente fala muito de rede de apoio. E eu acho que ela é imprescindível para qualquer pessoa, seja ela mãe ou não. A gente, como seres humanos, a gente precisa de suporte, a gente precisa de um grupo, a gente precisa ter essa energia. E como mãe, principalmente, né?
Eu lembro também de ouvir, acho que foi algum TED Talk, não lembro, mas falando da diferença, no caso das famílias, da família protetora e da família propulsora. Então, assim, todo mundo dentro de um contexto familiar, e aqui eu tô falando de uma família funcional, né? Eu sei que existem recortes, mas às vezes as famílias querem proteger a pessoa de tomar riscos e acho que... E aí a gente vai voltar para o tema do gênero, mas muito mais com mulheres e... Não, calma, cuidado, não vai para lá, é arriscado, pode dar errado, mas, gente, pode dar muito certo, né? E versus a rede propulsora, que é a rede que te dá segurança, mas que te coloca para frente. E o Bruno é isso. O Bruno, ele é a minha rede de segurança e ele me joga para frente. Ele topa tudo, ele... topa tudo assim, ele é muito ponderado, né? Eu brinco que ele é um Buda. Você chega com as notícias mais, assim, completamente fora do esperado, ele faz, que legal! Assim, e aí, ele claramente, ele toma o tempo que ele precisa para processar, então ele é totalmente a minha contrabalança, assim, ele me aterra. E no contexto da paternidade, o Bruno é um pai participativo. Eu odeio quem fala ajuda, então assim, ele não ajuda, ele faz a parte dele, mas ele faz a parte dele. A nossa divisão é muito... eu vou falar 50-50, mas o 50-50 significa que quando eu preciso mais, ele faz mais, quando ele precisa mais, eu faço mais, mas é uma coisa muito equânime, assim, a gente se suporta, a gente se dá muito apoio. E isso é vital, acho que eu não teria... A gente tá juntos já há quase 10 anos, né? Uau, tivemos algumas crises no meio do caminho, mas... e acho que a gente evoluiu muito como pessoa, junto como parceiro. Eu brinco... Eu e o Bruno, a gente é muito diferente, né? Eu sou mais agitada. Ele é esse Buda. E aí eu brinco que a gente se encontra no meio do caminho, sabe? Sim. Assim, às vezes ele vem pra cá e fica agitado comigo, às vezes eu vou pra lá e fico Buda com ele. É mais raro, mas acontece. E na maioria das vezes a gente se encontra aqui. Então, ter esse parceiro, assim, eu não consigo imaginar o quão mais difícil seria todo esse caminho sem ele, sabe? Ai, que incrível. Eu também tenho o Rodrigo em casa, que é o 50-50, às vezes um precisa mais e, enfim, a gente vai acomodando as coisas. E é uma realidade que não é uma realidade predominante, sem dúvida. E é uma construção que a gente faz também com eles, porque eles não vieram com esse chip, né? E nem a gente, né? Nem a gente. Quando a gente vê, eu me vejo em algumas situações e falo, opa, calma, volta lá, vamos recalcular isso aqui. Não, da onde você tirou essa ideia? E é um exercício constante, e graças a Deus, assim, as pessoas que estão ao meu entorno sabem que eu tenho essa preocupação. Então, às vezes, e eu hoje consigo me posicionar pra falar, sei lá, alguém me pergunta, Pri, o que o Caetano tá precisando? Não sei, vou ver com o Bruno. E a gente vai decidir junto. Porque tem essa coisa também das demandas virem pra mãe, das pessoas acharem que só a mãe é a cuidadora daquela criança. Sim. Então tem o entorno de se colocar e falar assim, não, tudo bem você me perguntar, mas essa decisão é conjunta, né? Se uma mulher que tá ouvindo ou vendo a gente pensar, putz, eu acho que eu posso ser uma boa dev. Por onde que ela deve começar? Eu acho que primeiro, tentar entender como é a área, tentar conhecer as áreas, ver se você tem afinidade com alguma delas, procurar outras mulheres, outras pessoas, na verdade, né? Uhum. Para te guiar um pouco, para te abrir portas, fazer alguns cursos, de repente. A gente tem muitos cursos online. Quais são os cursos que você indicaria? Iniciativas legais de cursos. Não tenho nomes agora, mas assim, essas plataformas, a Udemy, muitas plataformas têm cursos iniciais. Udemy, Alura, Codecademy, e daí tem os programas também, né? E aí tem os programas que eu ia falar, que são das iniciativas de mulheres, que eu acho que é muito importante. Então, assim, são cursos gratuitos, que te incentivam, que dão oportunidade para as mulheres entrarem, assim, mulheres do zero entrarem na área, e aí, inclusive, incentivam, né, as empresas a contratar. Então, eu acho muito legal, para as mulheres é uma boa porta de entrada. E em geral, também tem hoje tem muitos cursos, né?
cursos rápidos que fazem parcerias com empresas. E aí ele tem, cada um tem uma forma de remunerar isso. Então, depois que você é contratado, você paga. Ou, enfim, tem um acordo entre tipo empresas. Tipo a Tribe. Tipo a Gama Academy, né? Que foi que é verdade. Gama. Me ajudou muito. Mas eu acho que é isso. É saber... procurar saber o que é. Dar uma olhada em cursos. Chamar mulheres, conversar. Eu acho engraçado. Vai em evento. Não conhece ninguém. Vai em evento. Vai em evento, conversa. LinkedIn. Tem muitos homens que mandam mensagem. Oi, eu tô entrando na área, vi seu perfil e gostei. E pegam e adicionam. Mas as mulheres não fazem isso. Então faz, assim... Sai adicionando as pessoas aonde você quer trabalhar, na área que você quer trabalhar. Pode parecer que não, mas faz diferença. Incrível, Ana. Eu queria só repetir aqui quais são os programas pra gente fixar, que eu acho que vale a pena a gente falar, espalhar a mensagem desses lugares. A gente falou de programaria, sou ultra fã da Ilana. Maravilhosa, né? Exato. Tem o Makers Code, que eu segui muito, inclusive me ajudou muito. Meu primeiro bootcamp de React foi com elas. E... eu acredito que tenha muito mais, e dentro desses grupos tem iniciativas diferentes, né? Então tem iniciativas para dados, tem iniciativa para front, para back, e eu posso procurar mais depois e passar para você. Eu acho que pensar, eu quero fazer dados, eu quero fazer front, eu quero fazer back, já é um bom caminho, né? E se inscrever para um desses cursos... E se jogar, não conhece ninguém, você vai sozinha no evento, mas você vai. Isso, vai em eventos. Eu vi muitos eventos fazendo inscrições específicas para mulheres, então às vezes com preço mais acessível. Direto, eu vou em evento que é de empreendedorismo, inovação, que eu pago, ou eu vou sem pagar nada, porque eles estão incentivando cada vez mais mulheres, ou eu pago muito mais barato do que o preço. Então aproveitem. Aproveita essa onda. A gente tem que aproveitar essa onda. A gente tá no momento, é o momento da evolução que a gente tem que aproveitar. Sim, tem que aproveitar. Tem que aproveitar a tecnologia, tem que aproveitar essa onda de mulheres. Quais foram os lugares que você chegou e que você foi a primeira mulher? Legal. Olha, acho que o primeiro, assim, o que mais marcante para mim, né, que eu fui a primeira, foi quando eu me tornei a head da Kearney, né, a managing director da Kearney aqui no Brasil. Porque eu acho que tanto aqui, eu me lembro disso, né, eu fui eleita. E aí até, sei lá, alguns jornais quiseram falar comigo, o Valor Econômico fez uma matéria, a primeira mulher a liderar uma consultoria, né, uma empresa inclusive de consultoria de professional services aqui no Brasil, saiu uma matéria no Valor e tal. E na Kearney mesmo, só tinha aí eu era a segunda, mas só tinha um outro escritório, que né, também tinha, né. E foi uma coisa, assim, muito legal, porque muita gente queria conversar comigo e tal. E eu mesma, até contando uma coisa, na época, eu não queria essa posição. Sério? Eu não queria, porque não sei se era uma coisa também de mulher e tal. E eu falava assim, não, me deixa tocar meus clientes. Eu quero ficar com os clientes, eu quero fazer o trabalho de cliente e com os times e tal. Mas quando eu assumi essa posição, eu gostei também, daí eu gostei, né? Mas eu também tenho que dizer uma coisa, assim, meus sócios, na época, eu tinha um grupo fantástico de sócios. Você deve lembrar, tinha o Wilner, tinha o Dario e tal, que nós somos amigos até hoje, né? Foi muito legal, assim, porque o ambiente de consultoria é muito legal também. Então, eu tive o apoio de todo mundo, assim, foi muito bom, né? Mas essa foi, assim, a lembrança que eu tenho, assim, desse lugar, né? E eu me sentia, assim, poderosa e tal, que legal poder fazer, com autonomia. E o time também embaixo, todo mundo veio, assim, sabe, para ajudar. Foi um momento muito bom, né? Agora, eu me lembro, por exemplo, quando eu fui pro ABN, né, como diretora. Claro, não, era superintendente executiva, na verdade, né? Mas era como se fosse uma diretora. Eu não era a única, mas tinha pouquíssimas mulheres, quase não tinha. E eu era muito jovem, eu tinha 32 anos. E a maioria que eram homens, e todos tinham, assim, já, por exemplo, na casa dos, sei lá, 50, né? Além de ser jovem, além de ser mulher, era jovem. Era jovem. Então, era uma coisa muito...
assim, eu era um ser exótico, né? Mas era um ambiente muito bom. O banco era um banco muito legal, assim, né? Era um banco com um ambiente muito bom. Mas eu era também um ser raro naquela posição. Sim. Então, acho que foi uma outra situação muito marcante para minha carreira. Né? Onde também eu me desenvolvi muito e tinha uma posição também muito de destaque, eu diria. Sim. Né? O que representa dinheiro para você? Dri, é uma resposta meio que dicotômica até, né? Porque o dinheiro é independência, ele habilita o meu estilo de vida atual, mas ao mesmo tempo ele é dependência. Porque eu dependo dele para ser independente. Olha que louco. Viagem, né? Então, assim, eu trabalho porque, né, quando você perguntou o que engaja uma pessoa, muita coisa, inclusive a minha remuneração, né? Ele é habilitador de eu poder ter um casamento fora, ele é um habilitador de eu poder fazer o que eu mais gosto na vida, que é viajar. Eu adoro viajar, viajo pra caramba. E ele é aquilo que eu acho que vai me garantir alguma segurança no futuro, né? Eu sou a louca da educação financeira, assim, eu sou a doida de pensar a longo prazo. Eu brinco que eu gosto tanto de dinheiro que eu não guardo, eu não gasto, eu guardo, né? Eu sou muito poupadora, assim, muito. Eu sou mão de vaca também. Eu não sei se a palavra... Eu já tive crise com isso. Eu não sei se eu sou mão de vaca ou se eu não preciso das coisas, sabe? Eu sou consciente, eu acho. Consciente, é isso. E eu tenho também algum medo, sabe, Adri, de começar a gastar com coisa que a gente não tá habituada e depois perder esse gostinho e você não consegue voltar atrás, né? A real é essa. Então, quando a gente se habitua com coisa muito, muito boa, a gente é difícil dar um passo atrás. Então, eu tenho assim, eu mantenho meu padrão de vida... Desde quando eu me dou por gente, assim, óbvio, viajo mais, né? Tenho mais gasto com viagem, mas meu padrão de vida é muito, muito normal. Mas ele é aquilo em que eu me baseio para programar a minha vida. Óbvio que é importante ter saúde, é importante ter família. Eu não tô colocando isso em questão, tá? Mas o dinheiro é aquilo que vai me fazer envelhecer bem. Dri, eu acho assim que dinheiro, eu sou uma pessoa ambiciosa em termos de dinheiro, assim, eu gosto de certos confortos, sabe? Então, eu gosto de morar numa casa legal, eu gosto de pagar a escola que eu quero para as minhas filhas, eu quero ter o melhor plano de saúde, eu quero ter esses tipos de segurança que para mim são, tipo, não negociáveis. Então, assim, eu tenho esse mínimo de qualidade de vida que a gente trabalha muito para conseguir ter, sabe? Então, nesse sentido. Eu acho que a gente tem ambição de ter mais, mas eu acho que dinheiro, assim, ele não pode te atrapalhar em nenhum dos sentidos, sabe? Você não pode não ter do jeito que te atrapalha, ou você não pode virar escravo de trabalhar tanto pelo dinheiro que você deixa de fazer todo o resto de coisas que você poderia estar fazendo na sua vida, sabe? Então, acho que tem que ser uma relação equilibrada no final das contas, sabe? Ele tem que ser um facilitador para você ter tudo que você quer ter, precisa ter. Mas também ter tempo pra desfrutar. Mas ter tempo pra desfrutar, sabe? E Miami é uma bolha, né? Você conhece Miami, né? Se a gente sai de barco, tem só iates gigolescos, assim. As casas todas custam milhões e milhões de dólares, sabe? Então, é bem fora da realidade. É muito fácil você olhar pro lado e falar, nossa, tipo... Não sou ninguém. Mega multimilionário, bilionário em dólar, né? Então, assim, é outro nível. Mas acho que a gente tem um discernimento muito bom, assim, do que é importante pra gente. E eu tenho essa impressão que, assim, em termos de qualidade de vida, tá? Depois que você atinge um patamar, dinheiro é assim, né? Atingiu aquele patamar. Depois é flat. É marginal o seu ganho de qualidade de vida, entendeu? É mais na nossa cabeça de ver de fora, eu imagino, tá? Porque também não acho que depois do que a gente já tem, traz felicidade, né? Acho que traz algumas certas mordomias, mas traz também muito problema, muita coisa diferente também. Então, acho que é um ganho muito marginal. Então, acho que tem que ser uma relação saudável, sabe? No privado, a gente sempre troca muito sobre essa questão da questão de gênero, né? Eu sou bem feminista, faço um podcast que chama Mulheres que Fazem Dinheiro, que só vai entrevistar mulheres. E muitas vezes eu viro e falo, poxa, a gente tem que criar grupos de mulheres para a gente se ajudar no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, e você sempre questiona essa visão, né? Você vira e fala assim, poxa, Adri, na verdade, eu acho que a gente tem que trazer aliados junto com a gente, né? E
E você sempre traz isso de um lugar de, olha, a parceria que eu tenho com o César, ela é uma posição de aliado e fez muito sentido pra você, né? Sim, sim. A Sil falou, né? Eu ouvi ela falando, entra nesse grupo, é proibido trazer homens e tal. Eu entendo que existe um gap histórico e que é importante a gente cobrar e fazer a nossa parte para colocar mais mulheres nesse lugar. Eu tô apaixonada pelo podcast, acho que faz todo sentido você entrevistar mulheres aqui, assim, entendo que vou criar referências de um lugar que hoje não tem tantas referências, então faz sentido, mas sempre o meu receio em relação a isso por exemplo, startups com founders mulheres, você não pode ter um founder homem, senão não conta. Sabe? CEOs mulheres. Então eu sou CEO, não é tão bom assim. Sabe? Não é suficiente. Então você começa a criar mais dificuldades, eu acho, para que as mulheres falem, não, tá bom, eu preciso ter 2 founders mulheres, então, ou 3 ou 4, enfim. Não pode ser uma startup mista, porque se a gente tá falando de diversidade, é bom ter visões diferentes. Sim. E é o que eu falei da gente ser complementar lá, né? Hoje a gente tem... Cara, tem um lance, a gente viu muita startup nesse caminho também, que seguia o playbook da diversidade. Então, tinha lá quase que, sabe, a cadeira da pessoa preta, a cadeira da pessoa LGBT, a cadeira não sei o quê. E não era legítimo, cara. Era um playbook. E aí, quando aquilo não é natural... Hoje a gente tem na NDSB quase 70% de mulheres. Se for ver quem vai crescendo em liderança, tem uma porrada de mulher lá. Eu espero, né? Tento todos os dias ser inspiração nesse aspecto. Então, eu me sinto realizando esse propósito também. Sim. Mas de maneira legítima e não no discurso só, sabe? Legal. Que é o que a gente também discute muitas vezes e vê uma série de iniciativas que são iniciativas só no papel, para ficar bonito na foto e que não necessariamente geram efeito e impacto. E não necessariamente ajudam as mulheres, que é pior ainda. Em uma pesquisa recente, ela apontou que tem uma correlação entre o salário da mulher ser mais baixo e a confiança das mulheres. Ou seja, as mulheres... Não necessariamente é uma relação de causa e efeito, mas usualmente as mulheres ganham menos porque elas têm menos confiança nelas. E daí você tem, por exemplo, uma pesquisa do LinkedIn que fala que as mulheres elas só se aplicam uma vaga quando elas preenchem 100% dos requisitos. E os homens não. Os homens bateu ali 50%, 60%, eles já estão mandando o currículo, né? E daí, a minha pergunta para você, Nath, para quais lugares que você acredita que a sua confiança elevada te levou? Bom, não sei se eu sou tão confiante assim, até porque eu mandei ela falar com a minha mãe, né? Então, isso é meio gol de mão, pedir pra falar com a mãe. Mas, eu acho que é o seguinte, Dri, eu tenho plena noção, eu tenho um autoconhecimento muito grande hoje em dia, né? Eu tô com 37 anos, então eu sei muito bem quais são minhas qualidades e quais são meus defeitos e quais são os pontos. E mais do que saber quais são meus defeitos, eu sei quais deles eu consigo melhorar, quais deles eu não consigo e quais deles eu não vou nem tentar, sabe? Então, assim, acho que esse autoconhecimento é muito importante, né? Pra gente, inclusive, se colocar em posições... e ir a lugares, outro dia eu vi essa frase muito boa, vá a lugares onde você é celebrada e não tolerada. Uau, então, assim, essa frase é muito boa. Vou levar pra vida. É pra vida, porque assim, e acho que quando a gente fica mais velha, a gente começa a ter essa percepção e começa também não ficar mais dando murro em ponta de faca. Concordo. De, vou tentar me encaixar onde eu não vou me encaixar. Então, acho que, então assim, a confiança que eu demonstro é porque acho que hoje... Eu sou uma pessoa que eu escolho onde eu vou estar. No sentido de eu escolho com quais amigos eu vou me relacionar, com quais pessoas, enfim, às vezes tem gente, não é o meu caso, graças a Deus, mas tem gente que às vezes tem isso na família, né? De às vezes ter que se relacionar em ambientes familiares mais hostis. Então, assim, hoje eu sei navegar bem, então acho que por isso que parece que eu tenho essa confiança toda. Outra coisa...
eu fiz escolhas profissionais, assim, ao longo da minha trajetória no mercado financeiro, que eu acho que hoje eu poderia estar, profissionalmente falando, num estágio até mais avançado, em termos de cargo, em termos de uma série de coisas. Mas eu fiz algumas escolhas, eu tomei certos riscos, que eles não foram errados, porque eles poderiam ter dado muito certo por um lado, mas não deram, não caminharam como eu esperava, e isso me deu um pushback. Eu frequentei muitas rodas, assim, profissionalmente, em que eu era ali, talvez, em que eu talvez estivesse numa posição de inferioridade, assim, né, por assim dizer. Mas isso, acho que quando você, usar um jargão aqui, mas é quando você ressignifica que, na verdade, esses setbacks, esses pushbacks que eu tive, eles me trouxeram uma esperteza maior, uma resiliência maior, e aí você consegue ver que talvez aquela tua falha, aquele teu ponto que você não é tão boa quanto a pessoa que tá do seu lado. Sim. Mas aquilo, na verdade, se você olha por um outro prisma, aquilo é sua fortaleza. Sim, entendeu? Concordo. Então, assim, vou dar o exemplo de quando profissionalmente eu tava em lugares onde eu era menos relevante, onde eu tinha uma importância menor pro meu cliente, mas ainda assim eu tava lá, remando contra a maré, e tem um lance muito de você surpreender a pessoa. Às vezes, quando você é mulher, isso é muito legal. Quando você é mulher, às vezes as pessoas estão esperando já menos de você, muitas vezes, especialmente nesse ambiente profissional. Então, quando você vira isso e você fala, olha, não, tô aqui, vou entregar tanto quanto a outra pessoa, eu acho que esse fator surpresa nas pessoas é algo que joga muito a favor. Então, a gente tem que também saber jogar um pouco com a emoção do outro, do que o outro tá esperando de mim. Isso até essa turma que fala bastante de storytelling, fala, o que o ser humano gosta? Eles adoram uma surpresa. Pode ver que os melhores storytellers, quando eles estão te contando uma história, de repente tem sempre uma surpresa, tal. E é um pouco isso também, assim. A gente, às vezes, você tá ali, mulher, no ambiente de trabalho, as pessoas estão querendo te colocar numa caixinha, e de repente você surpreende e fala, opa, eu não sou dessa caixinha, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. Obrigada por assistir nosso episódio especial de 10 semanas do Mulheres que Fazem Dinheiro. Semana que vem a gente tá de volta com mais histórias de mulheres incríveis para você se inspirar. Não se esqueça de seguir a gente para ser avisada quando sair um novo episódio e compartilhar com todas as mulheres queridas da sua vida. Estamos no ar todas as terças-feiras. Nos siga também nas redes sociais. Estamos no Insta, no LinkedIn e no TikTok.